presente aqui junto com o nosso querido. Convidando também Dona Maria de Jesus Alves, a mãe de João Alexandre. E representando da seccional pernambucana e responsável por nossa festa. Eu vou convidar e também como nosso amigo, todos apareceram aqui. Então, eu gostaria de porque João, então agora chegou a moça Lalaine, iniciando a entrega das medalhas, e porque também precisa se ausentar para receber, ser agraciada com a medalha. De verdade. Em 76, recebemos colegas de turno da entrega do José Ribeiro de Souza, do convite do Dr. Zaire Vaz, secretário-geral da Junta da OMT. Eu fui informado que o Dr. Kelly e o Dr. José Ribeiro se encontram, por gentileza. Dr. Flávio Augusto, graduado em Direito. Vai a mãe de lado, para fazer a sua esposa, a senhora Maria Helena. O seu filho, por favor. Dr. Daniel Ferreira dos Santos, administração rural, e foi professor da disciplina Metodologia Científica na área de São José do Rio Grande. Em 95 foi designado para responder pela segunda vara criminal da comarca de Jaguarão dos Guararapes, ainda na marca de Pojuca, onde foi titularizado Tadinho. Para fazer o autógrafo, convido o Dr. Ivânia Barros. Em 13 de dezembro de 1979, atua na Defensoria Pública do município de Paulista, atendendo aos necessitados e sendo destaque pela prestação de serviço às pessoas humildes, com carro e destino. Dr. Roberto José dos Santos, filho de Pedro Ambrosio dos Santos e de Rita Ferreira dos Santos, nasceu em Sururu em 18 de maio. Aos 17 anos, passou pela segunda vez na Universidade Católica de Pernambuco para cursar Ciências Jurídicas, na pretensão do bacharelado em Direito. Aos 18 anos, passa no vestibular pela terceira vez na Universidade Federal de Pernambuco. Em 98, passou no vestibular pela quarta vez na Universidade Federal de Pernambuco, concluindo em 5 de agosto de 2002 o curso do bacharelado em Direito e submeteu-se aos testes OAB e recebendo subscrição como advogado. Alcançou a posição de procurador jurídico da Câmara de Vereadores da cidade de Paulista. Em Assembleia Geral Extraordinária, em 14 de fevereiro de 2004, assumiu o cargo de presidente da Igreja Evangélica Assembleia
da Assembleia. Da Assembleia de Deus em Abreu e da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus, no dia 20 de fevereiro de 2004, como posse como pastor presidente da Igreja da Assembleia de Deus. Como advogado e procurador jurídico efetivo da Câmara de Vereadores de Paulista, tem se destacado principalmente na defesa dos menos favorecidos, tanto nas leis forenses como em seus aconselhamentos. Paulo Siqueira Campos, brasileiro, natural de Custódia, casado, 2 filhos, formado em Direito pela Sociedade de Ensino Superior de Direito Público, atualmente é o titular do primeiro Serviço Notarial e Registral da cidade do Paulista, membro do Conselho de Ética e do Esmerino Virtuoso, da CEOP, juiz classista, aposentado, advogado militante, formado pela Faculdade de Direito de Olinda, meu colega, formou no ano de 1979 e vem, mesmo assim com o tempo, parece cada vez mais jovem e militando em nossa cidade. Parabéns, Melinda, estou dando muito orgulho para o Paulista. Doutor Ivânia, a diretora da ELSO, acredito que a plateia deve ter muitos alunos do Doutor Ivânia, diretora da UAB, Pernambuco, atualmente presidente da Caixa de Assistência de Pernambuco. Para fazer a a doutora Ivânia Maria de Barros Melo dos Auxiliares, eu convido o ex-presidente da UAB e atual Conselho Federal, doutor Luiz Xavier. Fazer o doutor, doutora Sheila Moraes, presidente da Associação Seccional do Paulista, que faz questão de falar do seu amigo Cláudio Medina. Olha, velho, ele me escolheu para me entregar. Doutor Cláudio, ele é o juiz da vara criminal de Igaraçu, pertence à nossa subseção, e é o diretor também do Fórum de Igaraçu. E o mais importante, entre todos os títulos, que eu quero ressaltar, que a gente deu um prêmio a ele não pôde pegar, foi como, além dessa medalha, ele já teve um título antes, de Paulista, como amigo do advogado. E tem mais uma vantagem, é irmão de Célia Avelino. Agora, e amigo de doutor Júlio. E é bonita homem, a quebra do protocolo. Meu filho, o protocolo de Paulista que vai sorrir. Os dois homenageados. Na verdade, eu acredito que, pela quebra do protocolo, não fará a condecoração ao outro. Então, eu convido os dois últimos agraciados dessa noite. Doutor Luiz José de Vasconcelos Xavier, como já disse o ex-presidente da OAB, atual conselheiro. A antiguidade é posto, decorativo. Vamos
você, eu não Uma presidenta da sucessão de Paulista, Angelita Moraes, líder aqui, não só em Paulista, mas em toda a região. Estimado, dois advogados, minha professora e ilustre presidente da Caixa da Assistência aos Advogados de Pernambuco, professora Ivânia de Barros Melo Dias, diretores da Subseccional de Paulista, diretora Rosário Vaz Federal, Everardo Gueiros, advogados, a quem eu gostaria de saudar, na pessoa de Gedeão Rosa, estava ali, eu acho que o frio me fez encolher um pouco, advogadas a quem eu gostaria de saudar, na pessoa da defensora pública Conceição Padilha, que Angelita que afirmou que o protocolo na cidade de Paulista é feita pela irmandade que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, não só os seus associados, mas também com a sociedade civil. Também não poder a importância da advocacia, de ser advogado, de ter um referencial ético, de ser dirigente de ordem, de buscar uma sociedade sem tantos conflitos, de buscar a paz social, que é o objetivo maior da sociedade. A integração da advocacia com a magistratura, o Ministério Público, os serventuários da Justiça, está exatamente em buscar o acesso de a quem nós servimos, que é o povo. O Poder Judiciário sempre deve estar aberto ao povo. O Poder Judiciário, como diz a nossa Constituição, visa exatamente trazer aquele que tem algum direito para ser recuperado, algum direito para ser resguardado. E, consequentemente, temos que primar pelo Estado Democrático de Direito, pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal, como João sempre primou enquanto advogado. É com muita alegria, acima de tudo responsabilidade, falar em nome dos agraciados, ilustres agraciados, todos com relevantes serviços prestados à cidade de Paulista, prestados ao estado de Pernambuco. Recebi uma comenda ao lado do doutor Antoniel, ao lado do doutor Cláudio, ao lado de Aloysio, ao lado de Paulo, ao lado de Conceição, ao lado de tantos advogados aqui de Paulista. É uma honra muito grande, até pelo peso da minha idade, que parece-me que sou mais jovem entre os agraciados. Então, querida Angelita, eu quero aqui, em nome de todos, agradecer o reconhecimento da subseção paulista. Em nome de todos, reafirmar os compromissos da Ordem dos Advogados do Brasil, não só na sua vertente do exercício profissional, mas principalmente no buscar, como aqui já disse, interagir a sociedade, na busca da justiça social, na busca do respeito e do efetivo cumprimento dos direitos humanos. A ordem que tem uma função primordial econômico e abuso do poder político. O voto não pode e não deve ser instrumento de trocas, ser trocado por uma cesta básica, por um saco de cimento, por um remédio. O voto é instrumento de afirmação da cidadania. O voto é construir uma nova sociedade. Então nós temos a responsabilidade, não só de escolher o melhor candidato, a deputado estadual, a deputado federal, a governador, a senador, a presidente da República, mas principalmente numa sociedade que vive um mundo globalizado, uma sociedade que está à disposição de todos nós, a TV Câmara, a TV Senado, a internet, o rádio, que cada um, naquele que votou, caso eleito, faça a cobrança, efetivamente é merecedor e cumpridor
daquilo que ele se propôs enquanto representante da sociedade, enquanto representante da sociedade civil. E neste momento, falar de João Alexandre é exatamente isso, trazer o seu compromisso, é afirmar o seu compromisso com a sociedade solidária, com a sociedade fraterna, a essencialidade e importância do advogado. O advogado que é instrumento com a responsabilidade de interagir a magistratura, de interagir com o Ministério Público e fazer com que a justiça, além de ter acesso ao povo, seja mais efetiva, mais célere e, consequentemente, com a credibilidade da população de Pernambuco, da população de Paulista. Este é o nosso compromisso, lutar por um judiciário cada vez mais presente, por um judiciário cada vez mais efetivo, do ponto de vista do exercício profissional. Também sem esquecer o constante aperfeiçoamento profissional, a constante reciclagem profissional, a questão ética que deve nortear qualquer profissão, mas principalmente o advogado. Falava agora à tarde que na próxima segunda-feira teremos algo inusitado. O Conselho Nacional de Justiça irá julgar uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo no que trata a revista dos advogados dos presídios. E afirmava na Rádio Jornal, ao programa Edinaldo Santos, hoje no final da tarde, que o advogado que se dispõe a levar para o presídio o celular, drogas, ser pombo correio, não é advogado. É tão bandido quanto aquele que está preso. O advogado não vai ao presídio passear, como vai ao campo de futebol, como vai ao barzinho, como vai à igreja, como vai ao cinema. O advogado vai ao presídio, sim, no seu efetivo exercício profissional. E aí sim, o sistema prisional tem que estar adequado para que o preso, no momento em que vai conversar com o advogado, sem filmagem, como defendeu o governador de São Paulo, sem gravação, como defendeu o governador de São Paulo, passe ele por uma revista criteriosa. E logo após a conversa com o seu advogado, porque primamos o Estado Democrático de Direito, seja ele novamente revistado. E não o profissional que vai ao presídio no seu trabalho, na sua função de advogado. Isto é inadmissível, isto é um retrocesso à ampla defesa. Advogado que transgride o código de ética, principalmente aquele que atua na área criminal, é tão bandido quanto aquele que está recolhido ao sistema prisional. Prerrogativa de advogado é direito do cidadão, não é privilégio. Quando o nosso estatuto trata que não há hierarquia entre magistrados, entre membros do Ministério Público e entre advogados, é exatamente isso, pensando no funcionamento do Poder Judiciário a favor do cidadão. Quando trata no artigo 7º das nossas prerrogativas, é exatamente exercitar a ampla defesa do devido processo legal. E hoje tenho andado todo o estado de Pernambuco. E como é bom quando você chega numa comarca como aqui, tem o doutor Otoniel, que respeita o trabalho de cada advogado, chega mais adiante, tem o doutor Cláudio Avelino, que também respeita o trabalho de todo advogado, depoimentos como vimos ontem, na cidade de Pombo da magistrada, na cidade de Xangrande também da magistrada, em Limoeiro, em Bom Jardim, como é importante esta interação. Cada um sabendo que tem a sua obrigação, mas tem, acima de tudo, o devido respeito no seu exercício profissional. O magistrado, o membro do Ministério Público e o advogado. Neste momento, queria parabenizar a Angelita, a diretoria aqui de Paulista, para que cada vez mais construa uma OAB aberta, para que cada vez mais
traga o advogado para vivenciar a OAB, porque a OAB é de todos nós. Já se foi a época que a OAB era um castelo, já se foi uma época que o advogado não conseguia falar com o presidente da OAB. Hoje, a OAB, seguindo que Aloysio Xavier, enquanto presidente, esteve à frente daquela casa por 6 anos, enquanto Ademar Rigueira esteve à frente daquela casa. Os dois hoje têm tanto compromissos com a advocacia pernambucana que nos representam no Conselho Federal. A nossa visão da ordem é a ordem aberta a serviço do advogado para que ele se sinta seguro no seu exercício profissional, para que ele se sinta instrumento de afirmação da cidadania. É isso, Angelita, que aqui você faz, sempre buscando, lutando ao lado dos advogados, juntamente com a sua diretoria, sempre interagindo cada vez mais para com a sociedade. É este ambiente repleto, em uma sexta-feira, que muitos poderiam cada um ter o seu a fazer, cada um poderia estar em um outro compromisso com a sua família, um compromisso político, já que as eleições estão bem perto, mas estão aqui com esta conscientização, de interação, de construção, de fraternidade, com esta medalha do meu querido amigo João Alexandre. Sei que cada agraciado está extremamente feliz, porque será um marco receber pela primeira vez a outorga da medalha João Alexandre. Obrigado a todos, uma boa noite. A palavra do Dr. Direito Moraes para as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer, estou emocionada, a minha voz. É muito difícil, é um trabalho árduo. E doutor Gustavo, doutor Luiz, presidente, sabe que o nosso trabalho junto à OAB é um trabalho voluntariado. Está aqui nossa diretoria e a gente condenou com muitos sacrifícios. Mas é muito prazer. E eu acho que a maior satisfação para mim é o reconhecimento de vocês. Você fazendo uma surpresa dessa para mim, vocês querem, eu não tenho mais idade para isso não. Agora, agradecendo aos colegas, também quero agradecer aqui, além da diretoria da OAB, porque nos tem proporcionado apoio, reconhecimento de todos. E também quero agradecer uma pessoa que atendeu aos reclamos dos advogados, que hoje, doutora Elizabeth, teve a honra já de inaugurar. Foi o computador doado pela AESO, o nome do doutor Ivânio Maria de Barromeu. E realmente nós ficamos, né, doutora Elizabeth? Vocês estão até inaugurando, mas que maravilha! Aposentamos, a máquina de escrever está lá. Em nome de todos os advogados paulistas, doutor Júlio, atendo nossos reclamos, traga o computador para o paulista. Lembre-se que essa área metropolitana, nós temos de Paulista e Itamaracá um grande número de advogados, chegando perto, já passou de 400. E aqui passam não só advogados desta região, mas ver gente de outros estados. No caso de Rio Sul, tem advogados, nós conseguimos uma máquinazinha dessa, colocamos lá, porque tem advogado escrevendo, fazendo petição à mão. Daí doutor Charles, esse doutor Clarice,
não se admite, mas isso hoje, conhecimento. Quando nós chegamos aqui, então, e os computadores de Paulista que ficaram de vir? Você vai pedir a Dr. Júlio? Eu disse, eu sou o porta-voz de vocês. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. Porque aí, quebrando o protocolo mais uma vez, Dr. Júlio, e lá, só licença. Vou dizer, aqui já houve problemas seríssimos. Inclusive, o doutor Antônio sabe disso, que teve juiz que prendeu um advogado do exercício da profissão no TCO, de duas crianças que brigaram. A mãe disse, não, meu filho é mais que o mesmo, já está lá no lugar que ele tem que ficar, está preso, está tudo certo.